Boa pergunta. A função, 20 anos atrás, e recomendações para a diastólica durante o eco de estresse. Uso por várias razões, da frequência cardíaca, da onda E, mudança hemodinâmica. Mais recente, o advento do Doppler tecidual, surgiu na ecocardiografia que é o eco. Pode ser feito virtualmente, eco de estresse, preferencialmente, mas nada de um eco farmacológico. Basicamente, a relação da onda E e pouso, você com o protocolo do buta, esforço físico, exame, captura as imagens, análise e abre da frequência cardíaca 100 batimentos por minuto entre a onda E linha, que correlados com principalmente dispneias, que você não consegue dispneia de origem cardíaca, por exemplo, tem uma 6, ou seja, pressão de e que 10 aparece com uma onda E 11, então demonstrou elevação da sua, muitas vezes não, mas por uma doença. E existe um outro parâmetro, tem um trabalho publicado hoje 1 ou 2 anos atrás, avalia um dos da função diastólica, que é o volume. Isso foi um dos últimos slides, quando ele está acima de quadrado, isso é a doença coronária na pressão, de certa forma, as pressões de enchimento. Só acrescento bastante interessante, esquerdo, a gente mediu mesmo, né? Não, porque na verdade o volume do atrito dessa sobrecarga crônica, de uma forma crônica, que o volume do uma hemoglobina glicada como sendo um marcador. E nesse trabalho que nós te mostrou, é que por si só, ele é independente de pacientes. E ele, uma informação do volume do mais o achar de isquemia durante vamos vivos em termos de estratificação, tá? Então isso que é interessante. O eco transesofágico, ele tem de especificidade em apêndice atrial. Uma coisa que eu acho uma relação à cardioversão é o de você não ter trombo posteriormente esse indivíduo evento isquêmico. Tem o que a gente chama de apêndice atrial esquerdo, feito da cardioversão, relatado uma apendidinâmica reduzida, apresentar formação de trombo, tanto é que mantenha esse indivíduo. Houve pelo influxo mitral, há muita movimento com eco de estresse diastólico. Pode ser feito virtualmente, mas nada. E o protocolo e linha em repolo que você está utilizando, imagens bidimensionais para abaixo desse sentido, existem alguns trabalhos, sintomas que você não, por exemplo, tem uma e que 10, 11, então demonstra muitas vezes não essa restritiva, né? No American Journal of Cardiology, que justamente do átrio esquerdo, 34 ml por metro na área está tendo um impacto, reflete esse volume do átrio durante o estresse, né, dessa disfunção de átrio esquerdo pode ser considerado de longo prazo. O volume do átrio esquerdo de risco nesse átrio esquerdo em repouso, o estresse, eles são identificação de prognóstico. O ET para detecção de trombo, ponto relevante com relação, não significa que nós sabemos que a gente, ou seja, o próprio efeito atrial esquerdo que já tem uma fase e preconizado que você habilidade, especificidade de evento posteriormente, então tem que ser feito. A única dúvida intenso e o ecocardiografia tem um contraste espontâneo em velocidade, a gente costuma, para não ter a formação de um trombo. Muito boa. Daqui a algum o eco como modo M está para o chão pela frente ainda, né? A resolução temporal, existe questão de treino, mesmo que o aparelho hoje dos critérios de qualidade é longa. Acrescenta, existe uma transesofágica, com uma alta resolução de central de 5 MHz da válvula mitral, para se tem P3, aquela é a imagem que ele está vendo hoje, né? O eco 3D é bem superior. Daí para frente, eu concordo com o Wilson, bidimensional, são tridimensional. É exatamente para isso, umas situações em que, porque ela te dá uma imagem que você vai medir as bordas, dar aquelas bordas e mostra o hemodinamicista com recentemente, procedimentos como o próprio colocam que o fato de você para guiar o procedimento é ajudar de uma forma muito melhor, ações pontuais em transesofágico, com bidimensional, nós mesmo no futuro a olhar a imagem de forma quando que o indivíduo você mantém o beta-bloqueador, que eu acompanho, que eu sei que clinicamente é normal, é negativo, né? Por exemplo, a liberal. Então, nesse sentido, a suspensão, acho que ela se diagnóstico, acho que ou está em dúvida se faz uma angioplastia,
Mas nessas condições aí é recomendado para realmente ter noção, normalmente 5, 6 dias para o paciente atingir uma... Bom, saem fora da tabela, né? Do que ou muito baixinho, o ideal é você corrigir, indexam pela altura do paciente, por exemplo, se for adequada, se está na procurar, em tabela 1, né? Eles têm aquelas curvas, mas tem vários. Com eles, em alguns né? A gente atrofia, hora você não dá, o físico corpóreo acaba acontecendo com esse tipo de observação. Realmente usar um indexador no cálculo do peso ideal. Nós temos algumas perguntas. Na verdade, o eco, pelo fato de você ter uma resolução maior, disfunções de aqueles pacientes que têm prótese adequada, avaliação pelo transtorno de endocardite em complicações de endocardite, né? O transtorácico, diferente da uma janela adequada em esofágico, tem indicação de aorta, que também pelo transtorácico, a gente... Indicação de risco na doença coronária, em vez de ficar com cardiografia, na cintilografia, mas algumas coisas que perceber, existem questões, critérios que são fáceis, para se não atingiu a máxima, ele pelo menos atingiu a submáxima, quem chegou bem a submáxima de frequência cardíaca, o exame, principalmente o indivíduo tem certeza da que olhar esses critérios, lembrar que os indivíduos com isquemia, precoce, não dá para confiar muito, mas está tomando beta-bloqueador. Mas aí eu gosto. Ela vê avando, né? Eu caminharia mais desse ventrículo, ou simplesmente botar esse indivíduo na costa do ventrículo, métrica dele, e no pico de esforço. Os países nórdicos tentam empurrar um pouco da fração de ejeção, mas cuidado com relação a isso. Cintilografia por conta que a infraestrutura. Então eles têm um volume, nós não temos, que é a instituição de, né? Eu diria que mais ou menos, e na Europa. No Brasil tem vários, no Brasil por conta da remuneração aqui no nosso meio. O exame FIA por outro lado, então não tem muita longa, mais estruturado.